Vamos trazer aqui a nossa discussão, uma fala do ministro Alexandre de Moraes, quando ele disse que não podemos dar uma de bambam contra Popó. Ele fez essa referência sobre nós defendermos a nossa democracia. Alexandre de Moraes, que é o grande algoz do Bolsonaro e a figura mais odiada do bolsonarismo, ele disse que o Brasil não pode baixar a guarda e dar uma de bambam contra Popó na defesa da democracia, pregando o fortalecimento das instituições. Essa fala foi uma referência à luta entre o ex-BBB e o pugilista. Quem estava ligado nisso acompanhou durante o final de semana, e essa declaração foi dada durante o discurso que abriu o ano letivo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP. Vamos ver esse trecho? Que é outra questão importante, que vários juristas e cientistas políticos estão vindo estudar isso no Brasil. Porque no Brasil esse ataque ao judiciário foi muito mais amplificado, porque no Brasil existe a justiça eleitoral. Então, ao mesmo tempo, o ataque ao segundo pilar da democracia, os instrumentos que levam à democracia, o voto, e o terceiro pilar, a independência do judiciário, no Brasil isso se misturou, porque é o poder judiciário, por meio da justiça eleitoral, que organiza, realiza, administra e julga as eleições. Então, o inimigo do segundo e terceiro pilares da democracia, para o populismo extremista no Brasil, era o mesmo. E os canhões foram direcionados para isso. Esses três pilares resistiram no mundo todo, mas foram abalados. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Eu brinco sempre, uma brincadeira séria, que para mim bastaria um artigo na lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Simples. Nem mais, nem menos. O que as mídias tradicionais não podem, e são responsabilizadas se fizerem, também não pode no mundo virtual. E o mundo, não só o Brasil, está percebendo isso. E não é só em relação à democracia, ao ataque à democracia. O número de suicídios de adolescentes por bullying virtual aumentou na Europa tremendamente. Porque o que antes era restrito a um grupo de pessoas, aquele bullying, aquelas ameaças, isso agora ganha as redes sociais, e uma vez que entra, nunca mais sai. Então, o nosso desafio, o desafio de todos, como cidadãos, e nós como operadores do direito, vocês estudantes do direito, é exatamente garantir que as redes sociais não sejam terra de ninguém. E eu repito, nem mais, nem menos do que ocorre no mundo real. 11h35.
Tá aí, Pedro. Em outras palavras, o ministro Alexandre de Moraes disse que não dá para relaxar. E aí não é uma pregação contra Bolsonaro. O ministro está falando aí em relação ao movimento de direita mesmo, né, do extremismo que está atuando no Brasil, assim como está atuando no mundo inteiro. O que eu ia dizer é o do extrema-direita, é exatamente isso que eu ia dizer, né? Mas, pelo jeito, acho que você não acompanhou, né, Michele, essa fatídica luta entre Popó e Bambam, Kleber Bambam. Eu sabia que aquilo ali é só para arrecadar dinheiro, né, Pedro? Acho que eles estão liso, estavam precisando de dinheiro, inventaram essa, conseguiram, né? Conseguiram e tá aí na boa. Nem todo mundo, Pedro, quer acordar cedo assim com a gente, quer estar se informando diariamente para estar repassando informação. Mas todo mundo pegou essa luta, Michele. Mesmo sendo tarde, o povo pegou. Sim, com certeza. Eu estava conversando com o Luan, ele na Suíça lá, de madrugada, dizendo, estou esperando aqui, Michele, a luta com o Popó. Sabe o que foi que eu disse para ele? Tu é um... Enfim. Exatamente. Por quê? Porque o Kleber Bambam, na verdade, ele sempre se colocou nas redes sociais como o foda, né? Como aquele cara bonzão, aquele cara que sempre fazia frente com outros, né? Não só com o Popó, né? Fez também com o Léo Stronda, fez com outras pessoas também essa característica de eu sou foda, eu pego o cara mesmo, eu quebro o cara todinho na porrada. Só que aí mostrou a falta de humildade dele, mostrou que um pugilista de verdade consegue fazer, né? O ministro disse pouco mais de 30 segundos. 36 segundos, foram 36 segundos. A luta no todo foi 54 segundos, né? Só deu tempo o Bambam entrar e depois sair, né? Exatamente porque o Popó regaçou o cara. Exatamente. Mas ele ganhou quase 6 milhões, Pedro, ele disse, né? Tomou uma porrada na cara, ganhou 6 milhões e tá aí, tirando onda da cara de todo mundo. Enfim, mas aquilo ali ele não pode dizer que foi tudo premeditado. Óbvio que não foi. Não, a gente sabia que ele perderia, né, Pedro? Aquilo dali foi para mostrar a ele que humildade é bom e a gente gosta, né? Teve gente também que comparou a luta do Popó com o Whindersson, de que o Whindersson aguentou mais rounds, né? Foram 8 rounds, se eu não me engano, com o Whindersson, mas na verdade o Whindersson teve humildade para poder lutar com o Popó. O próprio Popó disse que usou apenas 30% da sua força no Whindersson. Já no Bambam, ele regaçou mesmo. E nem usou toda a sua força completa. Foi só simplesmente para colocá-lo no lugar. Porque o cara fica de provocações, o cara fica com aquela coisa de eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando foi na hora do vamos ver, viu que não era de nada, né? Mas, enfim, isso daí que o ministro comparou é exatamente para fazer isso. A gente não pode simplesmente dar uma de Bambam, se convencer de que está tudo bem, se convencer de que nós somos os bons, que nós conseguimos lidar com qualquer situação e que não é verdade, né? Porque na democracia, a gente, primeiro que para conquistá-la foi muito, muito trabalhoso, né? Para conquistá-la e reconquistá-la. Foi algo muito trabalhoso, extremamente difícil, e que ela vive sempre no limítrofe, vive sempre naquela linha onde ela pode cair a qualquer momento. Depende apenas que nós lutemos contra isso, que nós saibamos nos defender dos ataques, dos golpes fortes, né? Fazendo analogia à luta, dos golpes fortíssimos na cara que a democracia pode sofrer. A gente precisa ter os mecanismos de defesa, a gente precisa ter as pessoas adequadas e entendidas, né? Estudadas, de autoconhecimento para poder assumir esses cargos. É isso que a gente tem que fazer na nossa democracia.